Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de matemática. Hoje a nossa aula é sobre análise combinatória. Análise combinatória é a parte da matemática que estuda o número de possibilidades de ocorrência de um determinado acontecimento ou evento, sem necessariamente descrever todas as possibilidades. Vamos resolver um problema descrevendo todos os resultados possíveis de um acontecimento. Então temos aqui o primeiro exemplo que diz assim: em um restaurante, o cardápio apresenta algumas opções para a composição dos seus pratos. Além do arroz e do feijão, o cliente pode escolher um acompanhamento e uma salada dentre as opções da tabela abaixo. Nessas condições, determine quantas combinações diferentes de pratos quentes esse restaurante oferece. Então, nós temos aqui, são 3 acompanhamentos. O primeiro é de carne suína, né, carne de porco. O segundo, carne bovina. E o terceiro acompanhamento é o peixe. Depois nós temos as quatro saladas. A primeira é alface e tomate. A segunda é rúcula, a terceira é batata e cenoura e a quarta é maionese. Então, baseado nesses dados que a tabela nos oferece, nós iremos ver quantas combinações diferentes podemos fazer com esses 3 acompanhamentos e essas 4 saladas. Então, vamos lá. Então, vamos aí para a solução. Nós vamos montar aqui uma árvore das possibilidades. Ou seja, eu vou pegar todas as possibilidades possíveis que eu tenho para formar um prato e vou colocá-los aqui como um formato de uma árvore que a gente chama de árvore das possibilidades. Então, vamos lá. Bom, o arroz e o feijão, eles vão vir em qualquer prato, tá? Então, a gente desconsidera o arroz e o feijão. Nós vamos colocar apenas aqui os 3 acompanhamentos e as 4 saladas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, um prato ele vai ser arroz, feijão, um acompanhamento e uma salada, tá? O arroz e o feijão ele vai entrar em todos os pratos. Então, por isso que a gente aqui desconsidera o arroz e o feijão. Então, eu coloquei ali as 3 possibilidades de você escolher um acompanhamento. Então, digamos que eu escolhi o primeiro acompanhamento, que seria, no caso, carne suína, carne de porco. Se eu escolho carne de porco, eu tenho 4 possibilidades de escolher uma salada. Da mesma forma que se eu escolher carne bovina, também terei 4 possibilidades de escolher uma salada. E se eu escolher o peixe como acompanhamento, eu terei 4 possibilidades de escolher uma salada. Então, vejam que para cada acompanhamento você tem 4 possibilidades de escolher uma salada. Então, se você somar tudo aí, você vai ver que no final o restaurante ele vai ter 12 combinações diferentes de você formar um prato para se alimentar bem, tá? Então, só como uma ideia aqui para esclarecer melhor, né? A salada 1, por exemplo, acho que era alface e tomate. Então, você poderia ter um prato de comida com arroz e feijão, carne suína, alface e tomate. A última salada, se eu não me engano, era maionese. Então, você pode ter, por exemplo, um prato de comida como arroz e feijão, carne suína e maionese. Então, somando tudo aí, no final você tem 12 combinações. 4 tipos de salada para cada acompanhamento. Ok?
Vamos ver mais um exemplo. O exemplo 2, ele diz assim: uma moeda tem duas faces, cara e coroa. Determinar o número de resultados possíveis quando se lança uma moeda 4 vezes seguidas. Então vamos lá. Bom, então vamos aí para a solução. Como são 4 lançamentos, nós vamos analisar 2 casos. O primeiro caso, né, é quando no primeiro lançamento der cara e depois quando der coroa, ok? Então, para o primeiro lançamento, se der cara, eu sei que no segundo lançamento pode dar cara ou pode dar coroa, tá? Então, vamos supor aqui, né? Eu parti desse princípio. Vamos supor que o primeiro lançamento vai dar cara. Então, eu sei que o segundo pode dar cara ou coroa. Tranquilo? Se o segundo der cara, o terceiro ele pode dar cara ou ele pode dar coroa. Certo? E se o segundo der coroa, o terceiro pode dar cara ou pode dar coroa. Tá? Então, até aqui, eu vou repetir o que eu fiz para vocês. Eu parti do seguinte princípio, que o primeiro lançamento vai dar cara. Tá? Então, se o primeiro lançamento dá cara, o segundo pode dar cara ou pode dar coroa. Se o segundo der cara, o terceiro pode também dar cara ou coroa. E se o segundo der coroa, o terceiro pode dar cara ou coroa. Ok? Aí vamos continuar. Se o terceiro der cara, o quarto pode dar cara ou coroa. Se o terceiro der coroa, o quarto pode dar cara ou coroa. Aí voltando aqui para o de baixo, se o terceiro der cara, o quarto pode dar cara ou coroa. E se o terceiro der coroa, o quarto pode dar cara ou pode dar coroa. Então, percebam que eu tenho aqui, se o primeiro deu cara, o segundo pode dar cara, o terceiro pode dar cara, o quarto pode dar cara. Então, eu tenho uma possibilidade. Se o primeiro der cara, o segundo der cara, o terceiro der cara, o quarto já pode dar coroa. 2 possibilidades. Se o primeiro der cara, o segundo der cara, o terceiro der coroa, o quarto pode dar cara. 3 possibilidades. Se o primeiro der cara, o segundo der cara, o terceiro der coroa, o quarto pode dar coroa. 4 possibilidades. Se o primeiro der cara, o segundo der coroa, o terceiro pode dar cara e o quarto pode dar cara. Aí eu já tenho a minha 5ª possibilidade. Se o primeiro der cara, o segundo coroa, o terceiro cara, o quarto vai dar coroa. Se o primeiro der cara, o segundo coroa, o terceiro coroa, a quarta vai dar cara. E por último, se a primeira der cara, a segunda coroa, a terceira coroa, a última pode dar coroa também. Então, ou seja, eu tenho aqui no caso 8 possibilidades para que no primeiro lançamento a moeda saia cara, ok? Então, se no primeiro lançamento a moeda saiu cara, eu tenho 8 possibilidades, é óbvio que para o segundo eu vou ter mais 8, mas de qualquer maneira nós vamos fazê-lo também. Então, agora eu estou partindo que no primeiro lançamento vai sair coroa, tá? Eu fiz primeiro com cara e agora com coroa. Então, se no primeiro der coroa, o segundo pode dar cara ou pode dar coroa. Se o primeiro der coroa e o segundo der cara, o terceiro pode dar cara ou pode dar coroa.
Se o primeiro deu coroa e o segundo deu coroa, o terceiro pode dar cara ou pode dar coroa. Se o primeiro deu coroa, o segundo deu cara e o terceiro deu cara, a quarta pode dar cara ou coroa. Se o primeiro deu coroa, o segundo deu cara, o terceiro deu coroa, a quarta pode dar cara ou coroa. Se o primeiro deu coroa, a segunda deu coroa e a terceira deu cara, a quarta pode dar cara ou pode dar coroa. Se o primeiro deu coroa, a segunda deu coroa, a terceira deu coroa, a quarta pode dar cara ou pode dar coroa. Então, se você somar tudo isso daí, você vai ver que no final, nos 4 lançamentos, nós vamos ter 16 resultados possíveis, tá? Então, o número de resultados possíveis para os 4 lançamentos é 16. Princípio multiplicativo. Para desenvolver de maneira mais prática os problemas que envolvem as situações de contagem, aplica-se o princípio multiplicativo, também conhecido como princípio fundamental da contagem. Então, eu vou mostrar para vocês agora uma maneira mais prática de se resolver problemas de contagem, que é o que nós chamamos de princípio multiplicativo. Então, vamos lá. E o exemplo que eu vou utilizar é o exemplo 1 da nossa aula, tá? Então, vou colocar aqui novamente as 2 tabelas que tínhamos, a tabela de acompanhamentos e a de saladas. Lembrando que o problema pedia para que determinássemos o número de combinações diferentes que poderíamos formar com esses 3 acompanhamentos e essas 4 saladas. Então, nesse caso, como temos 3 acompanhamentos e 4 saladas, basta fazermos 3 vezes 4, que teremos aí as 12 combinações de pratos quentes. Vamos aprender sobre o fatorial. Sendo n um número natural positivo e maior que 1, então veja que n, ele já por ser um número positivo, então ele pertence ao conjunto dos números naturais e n tem que ser maior que 1. Define-se fatorial de n e indica-se pelo esse n com um ponto de exclamação a expressão n fatorial é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 e assim vai, no finalzinho 3 vezes 2 vezes 1. Pessoal, olha só, o que esta fórmula está me dizendo? Que o fatorial de um determinado número é você ir multiplicando esse número sempre pelo seu antecessor, tá? Ou seja, você vai tirando uma unidade até chegar no número 1. E aí, multiplica-se tudo e tem-se o resultado do fatorial do número n. Então, algumas coisas importantes que precisamos saber, que o fatorial de 0 vale 1 e o fatorial de 1 é 1 mesmo. Então, botei um exemplo bem simples aqui, tá? Para nós começarmos a nos familiarizar com o fatorial. Então, eu botei aqui o fatorial de 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, você multiplica tudo, dá 24. Percebam que, veja o que eu fiz com o 4. Eu vim multiplicando ele e sempre tirando uma unidade. Então, ó, 4 vezes 3, tira uma unidade do 3 agora. Vezes 2, tira uma unidade do 2. Vezes 1. Só multiplica tudo, e resulta em 24. A mesma coisa eu faço com o 7. Eu sempre venho tirando uma unidade. 7 vezes, tiro uma unidade do 7, 6. Vezes, tiro uma unidade do 6, 5. Vezes, tiro uma unidade do 5, 4. Vezes, tiro uma unidade do 4, 3. Vezes, tiro uma unidade do 3, 2. Vezes, tiro uma unidade do 2, 1. Aí você multiplica 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
resulta em 5.040, que é o fatorial do 7. Tranquilo? Então vamos aí para o exemplo 3, que diz assim: simplifique a seguinte expressão: n fatorial menos n mais 1 fatorial dividido por n fatorial. Então vamos para a solução. Bom, galera, primeiramente, esse n fatorial aqui, ele não pode ser cancelado com o n fatorial de baixo. Por que não? Porque nós temos um sinal de menos ali no numerador da fração. Se no lugar daquele sinal de menos tivéssemos um sinal de vezes, aí sim, aí poderíamos cancelar o n fatorial de cima com o n fatorial de baixo. Então, o que devemos fazer? Vamos primeiro resolver o fatorial de n mais 1. N mais 1 fatorial, para nós resolvermos, a gente resolve da mesma forma que resolvemos o fatorial do 4 e do 7. Ou seja, eu vou repetir o primeiro número, que no caso ali é o n mais 1, e vou multiplicando pelo seu antecessor, ou seja, eu vou vir tirando uma unidade de n mais 1. Então, vai ficar desta maneira. N mais 1 fatorial é igual a n mais 1 vezes n mais 1 menos 1. Ou seja, por que tem aquele menos 1 ali? Porque eu preciso tirar uma unidade. E tirando uma unidade de n mais 1, vai ficar n mais 1 menos 1. O menos 1 a gente sabe que é 0. Então, sobrou o quê? O fatorial de n mais 1 resulta em n mais 1 vezes n fatorial. Bom, aí o que eu devo fazer agora? Eu devo pegar n mais 1 vezes n fatorial e colocar aqui no lugar de n mais 1 fatorial. E é isso que eu vou fazer. Então, vai ficar assim a expressão, ó. N fatorial menos, aí no lugar de n mais 1 fatorial, ficou n mais 1 vezes n fatorial, sobre n fatorial. Aí, vejam que eu tenho n fatorial 3 vezes, né? Então, eu posso colocar esse n fatorial em evidência. E aí, colocando n fatorial em evidência, vai ficar o quê? N fatorial vezes, abre parêntese, 1. Aí, como eu tenho um sinal de menos ali, o menos indica o oposto. Qual é o oposto de menos n? Perdão, qual é o oposto de n? Menos n. Qual é o oposto de 1? Menos 1. Então, agora eu tenho n fatorial vezes 1 menos n menos 1. Talvez você esteja me perguntando aí, por que tem o 1 ali na frente? Bom, pessoal, quando eu coloco n fatorial em evidência, o que sobra dentro do parêntese é o resultado que, ao multiplicar por n fatorial, vai resultar no que estava lá em cima antes. Então, n fatorial vezes 1 resulta em n fatorial. Por isso que nós temos esse 1 que está aqui. Aí, agora sim eu posso cancelar. Eu posso cortar o 1 com menos 1 e o n fatorial com n fatorial. O que me restou? Menos n, que é a resposta desta expressão. Vamos aprender agora sobre as permutações simples. Permutação simples de n elementos distintos, denotada por P de n, são os agrupamentos ordenados formados por esses n elementos. Então, a permuta do número n praticamente é o próprio fatorial de n. Olha,
duas coisas que eu queria falar importantes aqui sobre permutação. Primeiro, que vocês perceberam ali que eu grifei distintos, ou seja, todos os elementos que nós estivermos nos referindo, e quando se fala de elementos, está se falando de agrupamentos, tá? Todos esses elementos serão distintos, tá? Ou seja, diferentes. Uma outra coisa que eu costumo dizer sobre permutações. Permutações são aqueles tipos de problemas que nós resolvemos em forma de fila indiana, ok? Então vamos lá para o primeiro exemplo. Então vamos ver aí o exemplo 4, que é o exemplo que vai encerrar a nossa aula de hoje, que diz assim: determinar quantos anagramas podem ser formados com a palavra Brasil, que começam com uma consoante e terminam com uma vogal. Então vamos lá. Então nós temos aí a solução, e aí eu quero fazer esta observação aqui. Anagramas são quaisquer arrumações que se fazem com as letras da palavra Brasil, tá? Ou seja, anagrama é qualquer arrumação de letra que você faça. Não significa que essa arrumação de letra ela tenha que formar uma nova palavra, tá? Anagrama é você pegar e fazer qualquer arrumação de letra. Não precisa, com esta arrumação, você formar uma nova palavra, tá? Ok, então o nosso probleminha, ele dá um esquema dessa forma, tá? Cada quadradinho desse representa um espaço em que você terá que colocar uma letra da palavra Brasil. Porém, o problema disse que deve sempre começar por uma consoante e terminar por uma vogal. Bom, na palavra Brasil, nós temos 4 consoantes. Então, como o anagrama deve começar por uma consoante, eu tenho 4 opções para eu escolher uma para colocar no primeiro quadradinho. O problema diz também que essa nossa arrumação de letras, ela deve terminar com uma vogal. E a palavra Brasil, ela possui 2 vogais. Então, isso significa que nós temos 2 opções de escolha para o último quadradinho. Então, nos restam 4 letras para serem permutadas nessas 4 vagas que restaram. Então, o total de anagramas vai ser o resultado de 4 vezes a permuta de 4 vezes 2. A permuta de 4 é o próprio fatorial do 4, ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, a permuta de 4 dá 24. Logo, nós vamos ter 4 vezes 24 vezes 2, total de 192 anagramas. Esse é o total de anagramas que conseguimos formar com a palavra Brasil, começando por uma consoante e terminando por uma vogal. Valeu, galera? Então ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael, o cara. Espero aí que você tenha gostado da aula. Se gostou, dá aquele joinha maneiro aí para mim, para que você possa dar uma moral aí pro meu vídeo. E inscrevam-se aí também no meu canal, professor Abimael, o cara, para que vocês possam ficar aí por dentro, tanto das aulas de matemática quanto de física que eu tenho postado aqui no YouTube. Fiquem com Deus, um forte abraço aí, tá? E não esqueçam também de compartilhar meus vídeos aí com seus amigos na internet, tranquilo? E também não esqueçam
não se esqueçam desse seguinte detalhe que eu vou falar aqui para vocês, tá? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio dele, tá? Não esquece disso não, porque todo aquele sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário foi por mim, mas foi por você também, tá? E tudo aquilo foi feito porque ele te ama de montão. Forte abraço e até a nossa próxima aula aí, ou de matemática ou de física. Fui, tchau, tchau.